Salve, salve, galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube, o último deste 2023. Pois é, o ano tá acabando, né? Agora a gente já tá projetando e pensando em 2024. Coisas boas, não só para os times mineiros, mas principalmente para todos nós, né? Que a gente possa ter aí um ano repleto de realizações. E ó, para uma dessas realizações que eu tenho certeza que pode melhorar e mudar a sua vida, você sabe o que eu tô falando, né? O Luca tá colocando na tela aí, ó. É vir fazer parte das faculdades Kennedy Promove. Nesse QR Code aqui, ó, você vai encontrar todas as informações para fazer parte aqui das faculdades, concurso presencial, EAD, semipresencial e também as melhores opções. Tem aí administração, tem aí gastronomia e por aí vai. Acesse esse QR Code, fique por dentro. Você vai encontrar a melhor opção para sua carreira em 2024, ó, explodir. Você chegar lá na lua e faturar mais do que o prêmio da Mega Sena, hein? Dessa virada aí, hein? Então aí, ó, acesse esse QR Code e faça parte das faculdades Kennedy Promove. Tá certo? Vamos começar então esse último programa do ano? Você, eu e meu parceiro Maicon do Barreiro. E aí, Maicon, firme? Firme e forte, Paulo. Vamos fechar essa temporada nossa aqui, bacana, de 2023? Vamos lá, né? Uma temporada de muito trabalho, né? Muito produtivo. Vamos fechar com chave de ouro. Vamos começar então? Você sabe que tem essa última retrospectiva que a gente vai trazer, né? Mas antes dela, vamos falar do Mercadão, Marco? Vamos lá, né? Quem esquentou mesmo esse mercado aqui, não é que esquentou, mas vamos colocar assim, quem finalmente apresentou neste mercado que a gente já vinha trazendo aqui o nome, foi o Atlético com o Scarpa, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022, agora faz parte do Atlético. Até que enfim assinou, né, ô Marco? Até que enfim, né, concretizou a negociação que já vinha se arrastando, né, há algum tempo. Cogitou também até que o Atlético teria desistido, né, da contratação, mas ao que tudo indica, deu uma escondida ali, né, para poder tentar negociar da melhor forma com o Scarpa. Grande jogador, chega para agregar o Atlético, esse meio de campo do Galo, que tentou de todas as formas ali tentar um meio armador. Bom jogador, Paulo. Agora tem que tomar cuidado também para não criar excesso de expectativa, né? Até porque isso pode levar uma certa pressão para o jogador. Detalhe que teve aí, foram 4 a 5 postagens e assim vai, da chegada dele, né? O Scarpa lá com o cubo mágico, fazendo o símbolo do Atlético. É o Scarpas do Galo, que é referência a Scarpas do Lago, que ficou essa sacada, ó. Foi legal. E tem o presidente falando, tem mais som de coisa aí que tá lá nas redes sociais oficiais do Atlético. O Scarpa chegando, será que o Filipão mantém um Zaratio ou o Filipão vai recuar alguém para ter uma liberdade de fazer Hulk, Paulinho e Scarpa? O que você acha? Olha, acompanhando um pouquinho aí as prováveis escalações, né, até que o torcedor tem montado nas redes sociais, eu acho que o Filipão vai manter o Zaratio no meio campo ali, fazer o quadrado mágico, né? Zaratio, Scarpa, Hulk e Paulinho. Até porque o Scarpa é um jogador mais de armação, né, Paulo? Talvez colocar o Scarpa na ponta ali seria um desperdício, né? Então o Zaratio poderia fazer esse ponteiro melhor do que o Scarpa, por exemplo, né? Então, ao que tudo indica, vai com os dois. E quem vai marcar nesse time? Quem que vai carregar o piano para que esse quarteto não... Lógico, gols vão sair a rodo até o que... já que conta com o artilheiro do Brasileirão dessa temporada. Mas quem vai carregar? Quem vai fazer aquela função ali atrás? Só o Otávio? Porque vai ter que ter alguém para trabalhar pesado para esses caras. Com o retorno do Batalha, pode ser que ele componha esse meio de campo ali junto com o Otávio, né? Os dois fizeram uma ótima temporada pelo Atlético e talvez seja aí a dupla, né, de volantes titular do time do Filipão. Para algum jogo que o Atlético queira propor mais, atacar mais,
Aí entraria o Edenilson, né, de segundo volante ali. Sendo que o Edenilson está sendo especulado que saia, né? Tanto ele quanto o Patrick, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a marcação ficaria por conta de Otávio e de Batalha. Então nós estamos falando de um Atlético com Everson, Saravia, Lemos e o Igor Rabelo, o Bruno Fux ou o Gemerson. Isso. E o Guilherme Arana. Isso. Aí vem Batalha, Otávio, Zaratio e Scarpa. Isso. E aí você tem Hulk e Paulinho. Seria então um 4-4-2? 4-4-2. Ou um 4... Não chega a ser um 4-2-3-1, porque o Paulinho ou o Hulk não vão ficar presos lá. Mas seria um... eu acho que é um 4-4-2 losango, antigo. Exatamente. Será? Com algumas pitadas de 4-3-3. Com o Zaratio aberto. Pulando para a ponta direita, né? Acho que ele já atua. Zaratio aberto de um lado, o Paulinho do outro e o Hulk centralizado. Agora, uma coisa importante, Paulo. Com a chegada do Scarpa, eu tô curioso para ver como que o Hulk vai se comportar nesse time. Porque o Hulk vem buscar muito jogo para fazer enfiada de bola. Verdade. Então, assim, será que ele vai ser municiado pelo Scarpa? Provavelmente pode ser mais artilheiro do que né? Como é que vai ser? Não vai embolar ali Scarpa e Hulk no meio campo? Verdade. É uma boa ideia. Lembrando que com a chegada do Scarpa, o Atlético passa a ter os 3, não só protagonistas, mas 3 jogadores que fizeram do Brasileirão de 21, 22, 23 o nome na história. Em 21, Hulk artilheiro e craque do Brasileirão, certo? Artilheiro com 19 gols. Certo. Em 22, Scarpa, craque do Brasileirão e foi craque do Brasileirão. Em 23, craque artilheiro? Não, quem foi artilheiro em 22 foi o Cano. Acho que foi isso. Em 23, Paulinho artilheiro. Então, ou seja, o Atlético passa a ter no setor ofensivo nomes que foram marcados aí na história, né? Na história recente. Com certeza, é uma coisa boa, né? Chama a atenção dos adversários, melhora muito o time, mas eu volto a ressaltar, Paulo, até uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores. Tem que conter um pouco esse excesso de expectativa, até pelo bem do próprio Scarpa, né? Para não aumentar demais a pressão sobre o jogador. Tá chegando aqui um grande jogador, né? Não tá chegando um craque, né? A nível de Ronaldinho Gaúcho, Luiz Soares, até o próprio Hulk, né, por exemplo. Então, assim, vamos conter um pouco aí, que... Concordo. Isso aí é o que a gente conversou e eu concordo mesmo. O Scarpa chega dia 5 de janeiro, ele completará 30 anos. Então não é um garoto de 26 anos que está aí, despontou com 26, despontou com 23, 24 anos e chegou ao auge aos 26 e ainda tem lenha para queimar, sendo o melhor dos melhores aí. Eu acho também que tem que ir meio... Aquela história, né? Vai devagar porque o andor é de barro. Isso. Para depois não se decepcionar, porque na Europa, nessa curta passagem dele, em um ano que ele teve lá fora, ele jogou 22 jogos. Não participou de gols, não participou de assistência, foram apenas 22 jogos. Saiu em janeiro e tá voltando agora em dezembro. Então, é lógico, outros grandes nomes. Ah, mas teve gente que passou e não virou. Eu sei, concordo. Teve gente que já foi, não virou nada e aqui estourou de novo. É tipo jogador, então, que a gente pode falar que é jogador brasileiro só, né? É do Brasil, para jogar só no Brasil. Exatamente. Pode acontecer isso com o Scarpa. Com certeza. Teve até comparações com o Gabigol, por exemplo. Gabigol. Né? O próprio Paulinho, que não vingou na sua primeira passagem pela Europa. Mas o Paulinho quantos anos tem? Garoto, né? 22, 23 anos, né? É isso que eu tô falando. Ele foi... É tipo... Nós vamos falar daqui a pouco, é tipo o Gabriel Veron. Exatamente. Com 21 anos. Foi pro Porto, não virou, porque também, né? Cabecinha, né? Tal, não ajudou. E teve muita lesão. Mas tem lenha para queimar.
Se faz uma temporada boa, pode voltar. Exatamente. O Scarpa volta É, com 30 anos. é uma idade para o jogador de futebol, né? Pra jogar lá fora, só se for pro time, acho que de segunda linha da Europa. Porque de primeira, vai ficar aqui no Brasil, vamos supor, 1 ano, 31, 1 ano. O Atlético fechou 4 anos de contrato com ele. Estoura em 24. Em 25 já vai estar com 31. Pra ir para um time de primeiro escalão? Exatamente. E o que a gente tá querendo dizer, né, Paulo? Não é que ele é ruim jogador. Não, pelo contrário. Mas para não acontecer igual aconteceu com o Edenilson, por exemplo, né? Que chegou aí com uma grande expectativa. Aí você espera que ele já faça diferença no primeiro jogo do Campeonato Mineiro. Aí entra o brasileiro ali também, você quer que o cara decide. Chega uma hora que a paciência acaba por esperar demais do jogador, né? A gente teve exemplo aí do Rames Rodrigues, no São Paulo, por exemplo, né? Então, assim, pé no chão. É o caminho inverso, por exemplo, do Soares, Luiz Soares do Grêmio. Estourou lá fora. Vem pro Brasil, o que ele fez? Estourou aqui. Mostrou que a bola que ele tinha de Barcelona, de tudo, deu certo. Aqui o Scarpa estourou no Brasil, foi pra lá e não conseguiu virar. Chega no Atlético, que tá organizado, é um time organizado, com um treinador que deu a ele o primeiro título do brasileiro, que foi em 2018 lá no Palmeiras, no sentido figurado, porque ele jogou, o Filipão montou o esquema, onde ele se encaixou e conseguiu conquistar o brasileiro. Tem tudo para dar certo, o trio. Pode ser o trio perfeito, sim, do Brasil de 2024. Sim. E a gente espera que seja. Paulinho, Hulk e Scarpa. Tem tudo para ser o trio que vai ser difícil de ser batido. Só que tem que ir com calma. Porque não é um menino, veio de uma temporada apagada e tem a chance agora de mostrar o Scarpa de 2022 para todo mundo. Dos outros anos, ele não era o protagonista, mas estava ali fazendo parte do time, dava assistência dele, era garçom e tudo mais. Mas agora ele chega com um status pesado para ser protagonista ao lado de Hulk e Paulinho, não para ser garçom só, apenas. Exatamente. E você me fez recordar aqui da situação do Ronaldinho no Atlético. Sim. Ele poderia chegar no helicóptero, fazer aquela coisa toda. Quando todo mundo assustou, estava com a bolinha debaixo do braço, estava treinando. Ou seja, chegou de uma forma mais tranquila e carregando menos pressão do que poderia carregar, né? Então, assim, esse status de craque que estão colocando no Scarpa agora pode ser prejudicial, né, Paulo? É jogador que pode virar. Exatamente. De novo um dos nomes para compor a seleção brasileira. É jogador diferenciado, mas tem que ir com calma para não ter frustrações. Isso. Pela temporada que ele passou. E do Atlético eu acho que não vamos ter mais contratações nível Scarpa para agora não, né, Michael? Tudo indica que não, né? Mas já era uma coisa prevista, né? O time com contratações pontuais. Foi se falado aí do próprio Rodrigo Caetano, né, nas palavras dele, que seriam 2, 3 contratações no máximo. Uma já veio, então a gente espera aí mais algumas chegadas aí bem localizadas nesse time do Atlético. Sem embaciada, né? Sem embaciada. Sem embaciada que não precisa, porque o time tá bem redondinho e com aquilo que você falou, com possibilidade de nomes se encaixarem. Tem outros que aí tem que ficar atento também, que são os meninos da base, que é o Iusep, que pode fazer, e o Gabriel, né? Gabriel e o Iusep, que estão indo para a Copa São Paulo e que podem demonstrar que tem condições de começar a fazer a transição para o profissional, mesmo estando novos ainda, né? Sobretudo o Iusep, né? Eu acho que a boa hora do jogador da base aparecer no time principal é em equipes organizadas, né? A gente está acostumado a ver aí a galera da base apagando incêndio, né? Então, assim, o time tá prontinho, tá posto pelo Filipão, dá uma chance pro Zé. Quem sabe o cara não cresça aí ao lado de Hulk, de Paulinho, como foi o Bernard no lado de Ronaldinho, Tardelli e Jô, né? Por exemplo. Exatamente. Então é isso, ó.
Do Atlético, a gente passa a régua deste presente de Natal que veio depois, de acordo com o Atlético, estava atrasado no trânsito, agarrou um pouquinho no trânsito, por isso que o Scarpa foi anunciado só na quinta-feira, na quarta-feira ou quinta-feira? Quarta-feira, né? Quarta-feira ele foi anunciado, e aí o nosso querido, o galão da massa, se acontecer alguma coisa a mais, você já sabe onde você vai acompanhar, né? Hojeemdia.com.br, a abinha de esportes, vai lá no Atlético, que nós vamos estar sempre passando aí as informações não só das contratações, mas também de jogadores que podem se despedir ainda nessa janela, né? Porque vai começar a temporada, de repente um ou outro aí não vai nem aparecer na Cidade do Galo, hein? Tem que ficar atento a isso aí, tá bom? E também tem os garotos na Copinha, na Copa São Paulo. Lá a gente vai passar todas as informações também, tá certo? Vamos mudar de lado também, que estava quente o mercado, esquentou de vez e anunciaram, né? A gente falou no último programa do Gabriel Veron, atacante ex-Palmeiras, vem por empréstimo do Porto. Um jogador que, se tiver a cabeça no lugar, ele pode ser, pelo menos, fazer frente ali entre os titulares, possíveis e postulantes titulares desse time do Cruzeiro, né, Maicon? Com certeza. A chegada do Gabriel Veron mostra que a diretoria mudou um pouco, né? Aquela questão de apostar em jogadores desconhecidos e tentar fazer daquilo um time competitivo, né? O Gabriel Veron, todo mundo sabe da qualidade dele, tem a questão do comportamento que a gente até abordou no programa anterior, mas isso aí o clube tem que ir ajeitando aos poucos, e né? Tem, né? O Cruzeiro tem pessoas preparadas que pode contribuir com ele, para ele. Ele tem 21 anos, é menino. Com certeza. O Larcamon, com certeza, vai trabalhar isso muito bem no Gabriel Veron, que chega assim para ser titular, é jogador decisivo, já mostrou isso pelo Palmeiras, então vai agregar demais no time do Cruzeiro. Além dele, o Cruzeiro tem um outro centroavante da área aí que é desconhecido, pelo menos para mim, e eu acredito que para você também, para grande parte das pessoas que nos acompanham, que é o Juan Dineno, se eu não falei errado, Juan Dineno, argentino, que atuava no Pumas, rival do Larcamon quando esteve lá no León. Pelos números, ô Maicon, eu tô apostando que é um baita de um reforço. E que pode ser o camisa 9 que faltava pro Cruzeiro. Tomara, né, Paulo? Aí é até meio que uma coisa meio contrária do que eu falei aqui agora, né? O Cruzeiro apostando no Gabriel Veron, já conhecido, sabe do potencial do garoto, e agora pula pro Juan Dineno. Confesso que eu nunca ouvi falar, né? Não conheço, mas pelos números é um cara que sabe fazer gols. Fez muitos gols no campeonato mexicano, que é bastante competitivo na América. Salvo engano, aí é um dos mais competitivos, né, de toda a América. Então, assim, é uma aposta, né? E tomara que chegue aí para poder fazer a diferença, porque o Cruzeiro sofreu muito com a falta de gols neste 2023. É um cara de 29 anos que ele é aquela história. Não significa que eu nunca ouvi falar, que eu não vou estudar o cara para poder trazer informação, para a gente trazer um pouco do que a gente viu estudando o estilo dele. O estilo dele é aquilo que a gente falou da possibilidade do Hulk ficar mais centralizado para receber bolas. A imprensa local e vários jornalistas que a gente teve contato que são conhecedores do futebol sul-americano e que acompanham bem, principalmente campeonatos como a Argentina, o chileno, o mexicano e tal, eles disseram que o Dineno, ele precisa apenas de bons passadores, ou seja, aqueles que saibam cruzar e mandar bolas para a área, que é o que o Cruzeiro fez a rodo, mas que o Gilberto perdeu, que o Wesley perdeu e todo mundo sabe, né, dessa história que a gente não precisa repetir. Precisa de ter esse cara que sabe deixar
o centroavante na cara do gol. Porque se deixar em 3, ele guarda 1. Se eles estão falando, é quem conhece, e a gente viu o posicionamento em alguns jogos do próprio Pumas, eu acho que é isso que é principalmente isso que o Cruzeiro não teve esse ano, Mike. O famoso goleador, né? O goleador, o matador. O matador. Teve os matadores de raiva. De raiva, né? Só os de raiva. Não perderia um gol, por exemplo, tô lembrando aqui agora que o ceifador perdeu contra um Bahia. O Gilberto saindo cara a cara no jogo contra o São Paulo, não lembro. Que ele chega pelo lado direito da área, se ele domina na canela, vai avançando, quando chega na cara do gol, bate cruzado todo errado. Não perderia o gol que foi contra o Bragantino, que ele fez um e o outro passou, que só sangue do cordeiro para poder salvar aquela história. Exatamente. E o Cruzeiro, Paulo, ele tem um certo sucesso, né, com esses jogadores sul-americanos, porque eles chegam às vezes de forma até desconhecida, né, e chegam aqui e dão conta do recado. A gente tem exemplos aí do Sorin, do Aristizábal, do Arrascaeta, né, que são jogadores sul-americanos que a torcida do Cruzeiro tem uma identificação, né, com esse tipo de jogador. E quem sabe o Dineno chegando aí possa ser mais um, né? É verdade. É só fazer gol e verdade. Cair pro abraço. E gente para poder dar assistência para ele, a gente sabe que vai ter. É o Matheus Pereira. O Matheus Pereira com a pré-temporada. Exatamente. Eu, pelo menos, estou botando muita fé nele nesse meio-campo do Cruzeiro. Eu também acredito que ele vai ter um desempenho melhor, viu, Paulo? Porque qualidade ele tem, né? Pois é. Ele tem um passe refinado, tem uma finalização muito boa. É só acertar ali a pré-temporada, os companheiros de ataque. Acredito que o Matheus Pereira com o Gabriel Veron vai dar muito certo. Então, aí você pode pensar num ataque do Cruzeiro com o Matheus Pereira, Dineno, o Rafa Silva, que já falou que prefere ser 9 do que jogar aberto. Mas você pode ter esses 4, por exemplo. Pereira, Dineno centralizado, trocar ele, acho que ele não tem essa capacidade, é até muito falar, mas não é do perfil dele. Matheus Pereira para dar assistência para esses caras. Aí você tem de um lado o Veron. Do lado de cá você tem o Rafa Silva, sim, por exemplo, ou não, Rafa Silva não dá nem para falar. O Cruzeiro vai contratar o Rafa mais gente. Silva e lá na frente o Dineno. O Cruzeiro vai contratar mais gente. É o setor que eu acredito que a diretoria está olhando com mais carinho para não errar novamente. Eu falei dos estrangeiros, esqueci de citar o Marcelo Moreno. Né? Marcelo Moreno. E você esqueceu de lá atrás ainda citar o Perfumo, que foi o maior zagueiro da história do Cruzeiro, na minha opinião. Na minha opinião, o maior zagueiro da história do Cruzeiro, e fez grande dupla com o Procópio Cardoso. Perfume e Procópio Cardoso. Antes do Procópio machucar na entrada do Pelé dele num jogo Cruzeiro e Santos, a dupla Perfume e Procópio era para mim a maior dupla de zaga que o Cruzeiro já teve. Lateral esquerdo, você já vai um pouquinho mais para frente, que para mim é Nonato. E aí, se a gente for trazer todo o passado, aí você vai lá no fundo e começa a discussão. Quem foi o maior goleiro? Fábio? Dida? Ou Raul? Aí você aí põe pra torcida aí discutir, que aí fica mais à vontade. Exatamente. Então, assim, a torcida do Cruzeiro, ela tem essa identificação com o estrangeiro e o Dineno pode ser uma boa solução para esse ataque. E o Cruzeiro quente no mercado também, porque tem Romero. Mais um estrangeiro. Mais um estrangeiro que, com passagem pelo Cruzeiro, por mais que, de acordo com o Salum, o Cruzeiro fez uma proposta pífia para tirar o Martínez ou o Martinez do elenco, eu ainda pensaria no Martínez ou o Martinez para esse meio campo do Cruzeiro. Viu? Você já imaginou? Porque ele, nos tempos longe do América, ele jogava mais avançado. No América, com o Wagner Mancini,
ele aprendeu a jogar meio que um 8 que me lembrava muito, sabe quem? O Ramires. Isso. Com a chegada, Saída de bola e chegada. é uma chegada ali de surpresa. Até o próprio Paulinho, né, nos bons tempos de Corinthians. Até o próprio Paulinho. Até o próprio Paulinho. Seria uma boa, viu, Paulo? O Cruzeiro precisava ali de alguém para dar esse suporte para o Lucas Silva. Quando a gente fala de volante de ligação no Cruzeiro, a gente só pensa no Lucas Silva, né? Que nem é esse volante mais de ligação, porque a marcação do Lucas Silva a gente sabe que não é boa. Exatamente, não é boa. Exatamente. Ele é para fazer um frente ali. Exatamente. Eu acho que caberia os dois no Cruzeiro. Tanto o Lucas Romero, para ser o mais marcador, camisa 5, brucutu, né, que fala. E o próprio Martinez. Sendo que o Romero foi treinado pelo Larcamón no León. Exatamente. Então, ou seja, ele já sabe como posicionar o Romero. Exatamente. E como a gente falou ali anteriormente, é o casamento perfeito de um Romero que adora o Cruzeiro, de um Larcamón que conhece o Romero. Então tem tudo para dar certo. Aí a gente pensa num Cruzeiro já diferente do que foi agora, né, o Mike? Porque aí você tem um Cabral no gol. A defesa do Cruzeiro foi a melhor defesa do brasileiro junto com a do Atlético. Então, ou seja, gols não é uma situação onde você tem que ficar tão preocupado. Exatamente. Você tem aí, você pode fazer o Neres com o Zé Ivaldo, você pode fazer o João Marcelo, que para mim vai ser o nome dessa defesa, porque ele tem saída de bola. Eu tenho para mim, é João Marcelo e mais um. Se o Larcamón jogar com 2. Se ele jogar com 3, é João Marcelo e mais 2. Sim. Hein? É uma boa aposta, né, Paulo? E Porque tem qualidade, né? Tem qualidade. Aí você vai desestruturar esse meio campo que a gente meio que formou aqui para dar liberdade para quem? Marlon e o William. Porque são os dois laterais. Não acredito que o Marlon, por mais que tem sondagens, tem especulações de mercado, não acredito que o Cruzeiro vai perder ele não vai deixar ele embora. Você acha? Tem o Kaique, né? Tem o Kaique. Então, mas o Cruzeiro tá eu tô pensando numa Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão e Mineiro. Exatamente. 4 competições. Se você perde o Marlon, você fica só com o Kaique. Só com o Kaique. E a gente tá vendo aí como que é difícil arrumar um lateral esquerdo, Nossa. né? Quem tem lateral esquerdo e lateral direito, segura. Tanto é que o Atlético renovou com o Mariano agora. Pra dar suporte pro Gabriel, que tá subindo, Exatamente. que é um bom menino. Exatamente. Que pode virar. Então, assim, é segurar mesmo, fazer força para segurar. Ou seja, seria Rafael Cabral, o William, o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo e João Marcelo. João Marcelo com o Marlon. Com o Marlon. Aí no meio campo a gente teria Lucas Romero. Isso. Lucas Romero, Lucas Silva. O Martinez não é. Será que... Eu tô na dúvida se eu vou de Lucas Silva, tá? Eu acho que daria bem, viu? Lucas eu tô Romero. Na dúvida se eu vou de titular de Lucas Silva. Eu acho que eles cairiam bem. Tá, então vamos lá. Romero, Lucas Silva... Matheus Pereira. Fecha o meio campo. O trio. Isso. Aí, Dineno, de centroavantão. O Gabriel Verón. E mais alguém que... E o Rafa Silva? Se não chegar ninguém, vai de Rafa Silva, né? Porque o Wesley não deve ficar. Sim. Nossa senhora, né? Não é possível, né? Quem que era o Wesley, Bruno Rodrigues e o... Paulo Vitor, não, que formou, que tava Wesley, Bruno Arthur Rodrigues. Gomes. Arthur Gomes, é o que nós esquecemos. Tá aí, ó. Arthur Gomes, ele pode ser o Arthur porteiro, Gomes, né, pela direita. Né? Você pode fazer Arthur Gomes, Gabriel Menino. E o Dineno. Gabriel Verón. O menino é o outro. Gabriel Verón e o Dineno. A princípio, né? A princípio, mas é um ataque que agrada. Agrada, né? É um ataque que agrada. E isso com o Gabriel Verón, o técnico do Porto, ele deu uma entrevista coletiva e ele foi perguntado por que dispensar o Gabriel Verón. Entre linhas, ele deixou claro o seguinte: além das lesões, o Gabriel, ele não fazia vamos dizer assim, um a mais, sabe? Para poder conquistar uma vaga no time. É tipo assim, a gente lembra o seguinte: quando ele foi contratado pelo Porto,
no período das férias, ele veio pro Brasil, para a cidade dele, que é no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, se não me engano. E aí teve um duelo de 2 contra 2, onde valia 50 mil reais. Acho que era 50 mil reais. O que ele fez? Teve uma pequena distensão na coxa, no período de férias. Um cara atuando na Europa, jogando Porto. A diretoria, naquele momento, do Porto, já pensava até em desfazer o contrato. Falar, pô, cadê? Porque eles enxergaram como displicência do cara. Sim. Aí chega lá, ele fez 26 jogos, 4 assistências nos 26 jogos. Só que dos 26 jogos, nenhum ele completou. Sempre saía lesionado. Então, o que ele deu a entender é o seguinte: o departamento médico nosso está apto para deixar o jogador pronto para jogar. Só que ele tem que fazer o a mais, que é o lado do profissionalismo, que é o que a gente fala do Hulk, né? Nas férias lá treinando. Não é que o cara tem que se matar de treinar e esquecer que tá de férias, mas tem que fazer o algo mais, né? Com certeza. E voltando, né, foi até algo que o Abel Ferreira bateu muito, né, quando ele jogava ainda pelo Palmeiras. Ou seja, teve alguns probleminhas no Palmeiras, teve agora no Porto. Então, assim, antes de vestir a camisa do Cruzeiro, chegar lá, beijar o escudo, aquela coisa toda, é preciso ter uma reunião com ele para acertar isso, né, Paulo? Até para não ter problemas futuros, né? Sabendo desse histórico. Então é a hora do Paulo Martins, Pedro Martins, chegar com o treinador, se todo mundo sentar ali, até mesmo Paulo Autuori, né? Paulo Autuori também, e colocar ali a ordem, né? Antes que dê problema. É porque a gente está falando de um menino de 21 anos. Sim, sim. Que teve a carreira em ascensão no Palmeiras, conseguiu subir e ir para o profissional. Sim. E talvez a cabeça se perdeu naquele momento. Agora é a chance de quê? Recuperar o bom futebol num time onde ele vai ter possibilidade de se destacar. Não vai ser só mais um se não quiser, né? Ele pode se destacar. Com certeza, Paulo. Mas assim, por mais que ele tenha 21 anos, errar todo mundo erra, Sim. Né? Ainda mais a gente na juventude e tudo mais. Mas a reincidência pode ser prejudicial para o jogador, né? Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, é até um pouco desproporcional, mas você lembra do Jobson? Nossa! Né? Tinha tudo aí para... Nossa, Jobson era jogador para estar com a 9 na seleção brasileira e pronto. Exato. O próprio Casares, né? Casares, que vai ter a oportunidade de novo de ter uma boa carreira, né? Porque foi para o Santos, diz que está comportado e agora é a chance de ajudar o Santos a subir no momento onde que ele vai ser protagonista do time, se ele quiser. Exatamente. Ao lado do Otero, né? Que está para ser contratado, se já não foi. Vai reviver aí os bons tempos de dupla, né, com o venezuelano. Então, ó, eu tô passando o olho aqui só pra gente Sim. ver se é isso mesmo, se teve alguma coisa a mais de contratações, mas não, essa é a base que o Cruzeiro tá fazendo. O Cruzeiro vai ter aí, volta a ter jogadores internacionais, vamos chamar assim, no elenco, que depois, no ano que subiu em 22, não tinha nenhum jogador estrangeiro. Esse ano teve com a chegada do Palácios. Isso. E agora pode ter aí de 4 a 5 nomes, depende, porque o mercado vai estar quente ainda, o Cruzeiro ainda vai trazer mais gente, que é o que a gente está falando aqui, para reforçar esse setor ofensivo, né? Quando eu falo ofensivo é do meio campo ofensivo até o centroavante. Então pode ser aí que volte a ter vários estrangeiros com um técnico que tem tudo para dar certo pelas peças que estão chegando, né, Maicon? Exatamente. A possibilidade de vir mais estrangeiros passa muito pelo técnico ser estrangeiro, né? E também pelo mercado brasileiro tá inflacionado, né? Tá inflacionado, é mais fácil você olhar para fora e tentar trazer do que fazer a movimentação interna com jogadores que de repente, né? Você vai buscar um Giuliano igual o Santos fez? Vai repatriar o Gil para a zaga? Já na carreira, né? Eles já chegaram num patamar onde
Não é mais aquele que você pode pagar alto para ter. Exatamente. Eu concordo com você. Porque quando você vai para ali para jogador promessa, é só time da Europa, né? Sim. Então, multas rescisórias altíssimas, valores altíssimos. Aí você vai para jogador na faixa intermediária, também não são fáceis, né? Negociações fáceis no mercado interno. Aí parte muito para a repatriação de jogador em final de contrato, isso se tratando de futebol brasileiro. Então, assim, o América fez muito isso, né, Paulo? Ir no futebol sul-americano, buscar esses jogadores. E até foi um apelo que aconteceu muito na mídia esportiva há um tempo atrás, né? Foi olhar mais para o futebol sul-americano. Eu ainda espero que os clubes brasileiros olhem também para o futebol africano, sabe? Trazer jogadores da África que geralmente... Quem que você despontaria? Não, assim, hoje eu não conheço, até porque acompanhar, né, os campeonatos nacionais da África é bem difícil, né? Sim. Mas assim, a Europa faz muito isso, né? Vai lá, buscam jogadores africanos. De repente, também acho. Só que aí já é uma peneira que tem que ser bem feita para você não trazer um que, de repente, você tem ele do mesmo nível na sua base e deixa de olhar a sua base. Sim, mas é interessante ficar atento, né? Não, sim. Tem muitos jogadores na África ali que são bons jogadores. Né? Tem que peneirar para fazer um movimento que eu tô tentando buscar na memória aqui. O que a gente já... É difícil, cara. Acompanhar os campeonatos lá é difícil, né? Difícil trazer bons nomes aqui de destaque para você falar assim, vai lá e busca agora de olho fechado. Tem que ter o trabalho de olheiro ali, de captação. Tá aí uma ideia boa, sabe o que é? Ver um sub-20, ver competições desse porte, que aí vão envolver não só competição local, um sub-20, tipo um torneio que vai ter vários... sei lá, Espanha, África, sei lá, africanos, espanhóis, brasileiros, que é tipo um mundial, né? Sim. Tipo um mundialzinho aí. Pra achar nome, porque senão fica difícil. Exatamente, né? Mas ainda mais agora que as bases estão trazendo bons nomes, cara. Você vê no Cruzeiro, a gente teve Japa, Robert, tem o centroavante lá, o Fernando, que ainda não jogou. O Ian Lucas, que por um bom tempo segurou o meio-campo. Fernando Henrique, né? Volante. Mas é Grêmio, né? Ele é Grêmio que veio. Tem eu esqueci o outro menino que é volante também, que entrou até no último jogo. Contra o Palmeiras, fez a estreia dele. Que é bom. E tem zaga. No Atlético a gente já falou de 2. No América, provavelmente, aliás, foram 5, 6 que jogaram os últimos jogos aí para serem testados. Tinha um menino bom lá no ataque do América, o Carlos Alberto. Carlos Alberto, o Botafogo, eu acho que vai exercer a compra dele. Pois é. Acho que ele vai exercer a compra. Mas o Renato Marques, o Adson, eu acho que são bons nomes que o América tem. E por falar em América, vamos trazer o América que está estagnado no mercado. Sim. Estagnado assim, tá para fechar com o Ivan, goleiro do Corinthians, né? Sim. Por empréstimo, que fez um excelente campeonato na Ponte Preta e que pode reforçar o América para chegar para ser esse camisa 1, que já trouxe o Dalberson, mas que não vai ser o titular, pelo menos na teoria, né? Na prática, trazendo o Ivan para assumir esse posto, essa camisa que está aberta ainda, essa vaga aberta, né, Omar? Bom nome, viu? O Ivan, quando ele surgiu, né, ele estava sendo despontado para ser um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, né? Pega muito, bom goleiro. Acho que pro América na Série B vai ser um bom nome. O Cauã tá ainda nessa estrutura de montagem da equipe que vai trabalhar com ele, então o América a gente está esperando para ver o que ele quer fazer no mercado. O Campeonato Mineiro começa dia 24 de janeiro, ou seja, menos de um mês para começar. E no caso do América, eu acho que o Mineiro não pode ser só laboratório, porque ele já tem que começar a ter uma cara
de um esqueleto com bons nomes para chegar, bater na Série B e subir. Porque se esperar o Mineiro para depois começar a preparar, começa aquela bagunça toda que a gente conhece como que é o final dela, né? Exatamente. E o Salum, eu acredito que ele aprendeu muito, Paulo, com esse 2022. Porque o América foi aquela baciada, né, de jogadores chegando a todo momento. Chegou um momento ali que tinha 4, 5 centroavantes. Eu acho que agora ele vai mais pé no chão. Tanto é que está demorando, né, até anunciar aí os primeiros reforços. Mas concordo com você. Já tem que chegar no Mineiro ali com uma pré-base pronta para poder iniciar bem o brasileiro, porque o campeonato da Série B de 2024, com exceção do Santos, né, que está com um orçamento um pouco maior ali, vai ser muito nivelado. Tende a ser igual que foi desse ano, decidido na última rodada. É isso. Então, do América vocês vão ter que acompanhar lá no hojeendia.com.br, abinha de esportes. Vai lá na casinha do América, que lá que vocês vão ter todas as notícias atualizadas do Coelhão. E só porque eu fiquei curioso aqui, Marcos, você falou dos jogadores africanos, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, tem um site que aponta os 10 melhores jogadores africanos. Sim. Canu, 10º. Riyad Mahrez, o 9º. Acho que eu falei certo. Yaya Touré, o 8º. Sadio Mané, o 7º. Abedi Pelé, o 6º. Didier Drogba, o 5º. Roger Milá, o 4º. Mohamed Salah, que todo mundo conhece, o 3º. Esse aqui também era bom mesmo. Jorge Weah, o 2º. E Samuel Eto'o, o 1º. Todos esses aqui, cara, é verdade, é o que a gente estava falando. Talvez com agora a chegada das SAFs no Brasil, ficaria mais fácil trazer jogadores africanos desse nível que nós estamos falando, né? Não só apostas, mas jogadores que já despontam numa seleção de base. Com certeza. A gente teve uma especulação aí do Drogba no Corinthians, Teve, né? você lembra? Eu lembro. É, Foi um nome especulado no Corinthians. Mas dá para fazer, Paulo. Dá, é ter ali uma equipe de olheiros, né, bastante capacitados ali. O futebol africano. Esse centroavante que estava no Curitiba agora, que fez o Slimani. Ele fez uma excelente Copa do Mundo no Brasil. Uhum. Inclusive, ele fez até gol naquela Copa, né, pela Argélia, seleção da Argélia. Então, assim, são bons jogadores que precisam ser mais vistos aí. E o Slimani, ele foi o 8º jogador a marcar um gol no Campeonato Brasileiro. Joel, lembra do Joel? O Cruel? Que jogou no Cruzeiro, Jogou no Santos, no Cruzeiro, né? no Santos, caiu no poço ao comemorar um gol, lembra? Isso. Lá quando no Curitiba, foi correndo, foi parar dentro do poço, dentro do poço que dava entrada pro vestiário, se eu não me engano. Impressionante. Calu, Rick, Benji, Nuno Robalo, Johnson e Geraldo. Tá vendo? Nada que uma boa conversa não puxa a memória para você poder ver o que você pode trazer do futebol, que até então a gente só conhece em Copas do Mundo, né? Exatamente. E nomes espalhados, lógico, e nomes espalhados por Arsenal, por Chelsea, por aí vai, pela Inglaterra fora e outros mercados. Ô, Maicon, então eu acho que passando a régua no nosso programa de hoje, gente, com esse mercadão, vamos fazer o seguinte, galera. A gente trouxe os 2 programas passados, a retrospectiva do Brasileirão, onde a gente parou nos clássicos. O primeiro lá em Uberlândia, vitória do Atlético. O segundo, na Arena MRV, com vitória do Cruzeiro. Para passar a régua, nada melhor do que a gente trazer como foi a última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Para fechar o programa. Exatamente. Trazer para vocês aqui o desfecho, né, desse campeonato emocionante. Um dos melhores campeonatos dos últimos anos. Teve muita coisa legal no programa. Um desfecho que, pro Atlético, poderia valer o título, mas bem raro, bem difícil mesmo, né? Porque ele dependia de
do Cruzeiro vencer o Palmeiras no Mineirão por goleada e golear o Bahia lá na Bahia, mas quem foi goleado foi ele, né? 4 lá pros baianos que lutavam para fugir do rebaixamento, num jogo bem complicadinho, né? A galera até brincou que parece que o Atlético entendeu o contrário, né? Que tinha que ser goleado, né? Tinha que tomar 9 e não fazer 9, né? Que era a matemática ali da época. A diretoria do Atlético, quando fala da temporada, eles passam uma borracha nesse jogo, né? Porque foi um ponto fora da curva. Total. É um jogo que tem que ser esquecido pelo que o Atlético fez, principalmente depois da chegada da Arena e a continuidade do trabalho do Filipão. A gente trouxe o Cruzeiro, nesse programa o Cruzeiro precisava de um empate para poder ir para a Sul-Americana ou combinação de resultado, que seria uma derrota do Santos ou um empate do Santos. O Santos acaba perdendo e acaba sendo rebaixado no ano que completaria a morte do Pelé, né? Que estava celebrando o primeiro ano da morte do Pelé, que foi agora, nessa semana. Exatamente. Para desgosto do Pelé, né? Fique imaginando. Amanhã, né, Paulo? Dia 29. 29. Imagina o Pelé nessa história de poder, sabe? Lá no passado, o que ele fez, carregou o Santos nas costas, ver o time totalmente, sei lá, desmazelado, um time tosco, cair da forma que caiu. A gente pensa muito no torcedor, né, Paulo? O torcedor que perde o maior ídolo da história do futebol, do clube, e no ano seguinte o time é rebaixado, sendo que o Santos está flertando com essa Série B há muito tempo, né? É uma administração péssima, treinadores. O Santos teve 4, 5 treinadores na temporada, né? Uma coisa horrorosa. Então, assim, o torcedor santista tem sofrido muito recentemente. E no América, nossa, que termina um jogo contra um Goiás que não valia nada e ainda... Final de feira. Nossa, e ainda sai perdendo. Ou seja, o América já estava doido para acabar aquilo ali. Então a gente trouxe nesse último programa o balanço de como foi essa última rodada do Brasileirão. E você confere agora aí que o Luca vai colocar pra gente na tela. Tá certo? Acompanhe aí a retrospectiva, a última parte da nossa retrospectiva de 2023. Vamos começar com aquele que já estava rebaixado e a gente só passa aquele pente fino rapidão, porque no América não dá pra gente falar muita coisa, né? Principalmente o grande detalhe que pra mim ficou dessa semana não foi nem o resultado. Aliás, foi sim. Primeiro, antes do resultado do Bahia, né? Que a gente tem que falar do Bahia e tem que falar do Goiás. Mas o grande tchan dessa parada toda foi o nosso querido Everaldo, né? Do América pra América pra fazer o quê? Ficar desempregado. Ô, Gigante, como é que o cara sai... Eu entendo. A CBF teve que prolongar o Campeonato Brasileiro, queria terminar no domingo 3, prolongou para 6 para encaixar os jogos daquelas datas que ficaram atrasadas e não pôde encaixar na data FIFA. Mas o cara não podia ter remarcado a passagem dele lá para ver o Pateta, ver o Mickey, não? Complicado, viu, Paulão? Né? Não é possível que o Everaldo a situação tá ruim pra ele não poder pagar uma multinha da passagem pra jogar um jogo. E o América paga em dia, hein? Em dia, não tem caso de salário atrasado no América, né? Pra ele fazer isso. E assim, deu no que deu, né? O América falou que ele ia sofrer uma punição, né? Deu o ato como ato indisciplinar, né? Grave. E rescindiu o contrato dele, né? Logicamente era o que tinha que ser feito. Ele faltou no treino na Durban na última terça-feira, viajou para os Estados Unidos e o pior, postou no Instagram. Do lado da esposa, e a legenda. Partiu férias. Férias. Com o elenco todo do América lá, batalhando. Lógico, já estava rebaixado e tudo mais, mas assim, tinha compromisso com o time, né? Até o final do Campeonato Brasileiro. E ele ainda tinha contrato até 2026, né? Então tinha assim, mais 2 anos aí de contrato no mínimo, né? Sem ser que ele fosse negociado. Mas agora o América rescindiu e ele vai ter que procurar outro clube aí para seguir na carreira. O América fez a coisa certa, né, Mike? Não tem como você dar uma moral. Você está reformulando o seu elenco, você está trazendo a responsabilidade, a ética. Não tem como você manter o cara. Não tem como, né, Paulo? Ainda mais nessa situação que o América tá meio que esfacelado, né? Mais um problema de disciplina nessa altura do campeonato. Acho que o América agiu certo. E esse episódio só
complementa, né, o que foi o ano do América. Um ano de erros de planejamento, né, um ano de decisões precipitadas e termina o campeonato com um ato de indisciplina, né, e vou te falar, o Everaldo foi muito corajoso, né, porque você cometer um ato desse, ainda postar fotos, né. Será que não foi caso pensado, não, hein? Não sei, Paulo. Ou será que... Porque até então, se eu não me engano, ele estava fazendo um tratamento de dor no queixo, uma coisa assim. Mas mesmo assim, o América tinha informado que ele estava relacionado com esse jogo contra o Goiás, que era o último. Então, ou seja, não sei o que passou na cabeça dele, né? Às vezes tava Detalhe. a fim de sair. Tem isso também. Forçou, De repente não queria forçou jogar uma Série saída, B. mas saída desse jeito é rescisão e não sabemos E se... pega mal, né? Não sabemos se isso dá aquela justa causa, né? Gostosinha, que não é boa pra ninguém. Ó, além dele, que saiu por esse ato de indisciplina, Renato Kaiser, Pedrinho, Marcinho, Mikael, que é o verdadeiro Micagol, porque mete gol demais, né? Gigante. Mikael, Paulinho Boia e o nosso querido Wellington Paulista e o Cavicchioli deram adeus, né? Ou seja, aquilo que a gente já estava esperando, já além deles, eu tô até puxando aqui, ó, porque o América formou na quinta-feira que o Aguerre, o Burgos, o Aguerre, né, velho? Pra que veio? O Aguerre, o Burgos e o Aloísio também, ceifaram, acabou. Não renovaram com ninguém. Aquela lista dos 15 que a gente foi falando, de repente é Ricardo Silva, ou não lembro se é o Maidana, Danilo Avelar, Ricardo Silva, Danilo Avelar, que é os que o América deve aproveitar, né? Pouquíssimos jogadores, né? Até porque tem que olhar a questão de salário, né? Olhar questões dos contratos, produtividade. O América oportunidade para a base, montar um elenco que saiba jogar a Série B. Exatamente. O que deve acontecer, né, com mais frequência, até porque as receitas, as cotas, né, de televisão, de publicidade, de estádio, que já é muito pouco, né, para o América, vão despencar. Então o América vai ter que ser muito inteligente e começar por um bom treinador. Né, um treinador que saiba trabalhar com jogadores de base, jogadores medianos. O América tem que ser muito assertivo. Que final, ó, tem que bater uma palminha pro meu xará lá, viu? Paulo Autuori, Nosso piloto. Aquele homem ali chegou junto com a vitalidade do Seabra, junto com porque o Seabra não é a experiência com a juventude, é aquela mescla que todo mundo fala, e o Vinícius também, montaram ali a comissão interina, começaram com o trabalho vencendo o Fortaleza, chegaram à pontuação que precisava e o Cruzeiro está na Sul-Americana. Empatou com o Botafogo, enquanto o América estava lá deitando o cabelo em cima do Bahia, o Cruzeiro repetindo o que ele fez o ano todo, né? Quer empatar. Empatou e perdeu com o Botafogo fora de casa, sendo que fora de casa era a melhor campanha dele. Exatamente. Foi um jogo bastante equilibrado, né? Chance para os dois lados, Cruzeiro muito inteligente. Eu até gostei ontem da fala do Paulo Autuori depois do jogo, que para ele o principal diferencial que manteve o Cruzeiro na Série A foi o mental. Que é o que nós falamos no último programa, lembra? Exatamente. Que eu te falei que para mim o Cruzeiro chegaria contra o Botafogo preparado melhor psicologicamente do que o Botafogo que vinha em queda de pontuação, e aquela ideia de já estava lá com 20 e tantos pontos à frente e acabou ficando com a pré-Libertadores, terminando em quinto. Exatamente. É o mental. Exatamente. Foi a maturidade de saber sofrer, né? Os jogos que teve o comando do Paulo e do Daniel, por exemplo, um Fortaleza fora de casa, o Cruzeiro soube sofrer, né? Então, assim, para o Paulo... Não, Fernando. Você pensou no Daniel Seabra aí, né? Exatamente, no Seabra, justamente. Então, assim, foi um diferencial importante, né? E ontem não, quarta-feira, ontem contra o Palmeiras, para mim foi o melhor jogo do Cruzeiro no campeonato. Ele se impôs diante do Palmeiras, campeão brasileiro, perdeu um caminhão de gols. Né? Que a bicicleta do Bruno Rodrigues, hein? Ia ser um gol de placa. Ave Maria. Ia sair do Cruzeiro ali, ó. Direto para as Arábias, nem passava na toca. O Sul, para não sei onde.
Exatamente. E o Palmeiras é aquela coisa, né? Ele tem uma mística com ele ali que mesmo ele jogando mal, ele não perde os jogos. Né? Empata, às vezes ganha ele de 1-0 insofrido e tal. Quando, é a história de quando precisa, né? É de quando Os precisa. caras vão no quando precisa, porque perderam os jogos no campeonato. Quando todo mundo falou assim, não, agora o Palmeiras passou, o Botafogo vai deslanchar. Foi lá e perdeu pro Fortaleza, O ou Atlético empatou. ganhou lá também. O Atlético Lá no ganhando Allianz Parque. no Allianz Parque pela primeira vez. Então, teve isso, mas é aquela história do quando tá valendo, tá valendo. Então, exatamente. Então, assim, foi um final de campeonato esperançoso para o Cruzeiro e o Paulo Tuori também falou na coletiva. O sistema defensivo do Cruzeiro está montado. O Cruzeiro precisa ver o ataque. Então, mas você acha que precisa trazer quantas peças pro sistema defensivo? Lembrando que já tem o Zé Ivaldo na zaga. Ali pro sistema defensivo, quantas peças você acha que tem que trazer? Mais um zagueiro ali, experiente, né? Para poder compor esse elenco. Eu acho que o Cruzeiro está bem servido de laterais esquerdo, né? 2 bons laterais. Direito, o Willian é o melhor lateral do futebol mineiro. Na lateral direito, também está bem servido. Um zagueiro experiente. Pra você é só um zagueiro? Para vir junto com o Zé Ivaldo. Setor defensivo, quando eu falo, é da volância não. ao Aí gol. quando você vai nos volantes, o Cruzeiro precisa de uns 2 volantes ali. Precisa de um camisa 5, precisa de um camisa 8, um zagueiro e um lateral direito. O lateral direito precisa. Para porque ser o reserva gasolina e palácio. Gasolina e não dá. palácio, você pode juntar os dois que Não funciona. não funciona. Da Essa base eu média. não lembro. Acho Não que na sei base, quem é. não- Agora eu não na tô direita, aqui agora de cabeça eu não tô lembrando. Então, ou seja, nós estamos falando que precisa de mais ou menos uns 4 caras. Para compor isso. Compor Pra o elenco. compor ou pra ser titular? Para compor. Eu acho que o que tem hoje a compor o meio-campo, Eu tô falando Os o seu volantes. sistema defensivo. Vamos lá. Cabral, Cabral ok, ok? Cabral. William, ok. Neres e... não. O X que você tá trazendo. Não, Neres e Leandro Castan, ok. Não é o Zé Ivaldo, não? Não, o Zé Ivaldo, ele chega para batalhar pela vaga. Mas você começaria então com Neres e Castan. Isso, com os dois. E você? Eu iria com o Zé Ivaldo e João Marcelo. Eu tô com você, velho. Eu tô com você. O Neres e Eu o tô com Castan você. não dá mais, não. Não que eu acho não- o Neres eu e não Castan... Não acho que a dupla é ruim, não. Neres e Castan, não. Eles conseguiram... Tanto é que o Cruzeiro terminou o campeonato ao lado do Atlético com umas defesas menos vazadas. Exatamente. 32 gols. 32. Então, aí o que acontece? Só que pra mim, o João Marcelo, ele tem o que o Cruzeiro precisa. Saída de bola. Sim. Aí o que acontece? Eu vou de Zé Ivaldo porque não tem um outro, porque pra mim o Zé Ivaldo é banco. Eu acho o Zé Ivaldo doido. Doido no sentido, tá? Estabanado, né? Estabanadão. É. Você tá ali, ele é um jogador qualquer hora pode ser expulso. Tá ali, dá uma entrada ali que Dá uma olha pro voadora. cara e fala, e aí, irmão, o que tá pegando aí? É. Não sei o quê. Chega na arbitragem, arranca o cartão do Ato igual o Júnior Baiano e dá o cartão pro Ato. Eu acho o Zé Ivaldo nesse naipe. Então, pra mim, tô contigo. Trazer um zagueiro. Isso. Aí faria pra mim João Marcelo E esse... tem o Juan Santos também, né? Mas o Juan, eu acho que Mas pra compor ali. pra compor, beleza. Compor você tem Juan Santos, E se sair, Neres. se sair alguém também, né? Juan Santos, Neres, Castan, Oliveira e Zé fica Ivaldo muito e João também. Marcelo hoje, não é isso? É. Desses aqui, eu acredito que 1 ou 2 vão sair. É. 1 ou 2 eu acho que sai. Sai 2 pra trazer 1. Eu acho que vai ser essa a matemática. Na esquerda, o William, ou Marlon, E ou o até Kaique. mesmo o Kaique. É, tá Os bem dois ali servido. vai ali ser tá- briga pesada. Tá bem Eu acho que tá servido. bem servido também. Aí nós vamos pra parte principal, que pra mim é o que você falou. 2 caras tem que chegar. É. Não dá pra ser o Machado, não dá pra ser o Jussa, não dá pra ser, não dá, menos, e muito menos o Lucas Silva. Lucas Silva não é ali, Lucas Silva é pra frente. Então o Cruzeiro, pra mim, vai precisar, pra recompor esse setor defensivo, um camisa 5 titular e um camisa 8 titular. Um pra ser o cão de guarda e o outro pra ajudar, papapachuf, É. pra fazer isso aí. Pra ajudar a marcar e sair bem com a bola. Isso. Aí você faz um meio-campo com o Matheus Pereira livre e de repente o próprio Lucas Silva, se ele voltar a jogar a bola que ele sabe. Isso. Concorda? Concordo.
Aí o ataque aí, filho, pode Aí trazer, eu não sei. pode despejar um caminhão lá na toca. Despeja um caminhão com os 4 caras que sabem fazer gol. Hein? Sabe um que eu achei gostar? Davidson. Eu acho. Davinho doidão, eu acho que ele é um cara assim que encaixaria muito bem nesse elenco do Cruzeiro. Sim. E sabe Muito fazer gol. bem. Sabe fazer gol, sabe se posicionar. Imagina ele com assistência de Pereira. E tem Ó, personalidade. Aqui, ó. Diferente desses Vai ficar atacantes só do assim, ó. Cruzeiro. aí. Eu não, é Deus. Eu não, é Deus. É Deus. É, Hã? Eu acho que o Mastriani também seria uma boa pro Cruzeiro. Também. Também. Também Também acho. acho. Também acho. Mas acho que ali a briga vai ser Também acho. pelo Mastriani, acho que vai ser mais Também acho. Apesar de que eu acho o Davidson um pouco a mais do que o Mastriani, e te explico por quê. O Mastriani, ele vem de uma temporada boa. Antes disso, dava aquela oscilada. O Davidson, ele já passou pelo Palmeiras fazendo uma boa apresentação. Foi no Cuiabá, boa apresentação. Voltou no Cuiabá, boa apresentação. Tanto é que ele salvou o Cuiabá do rebaixamento e colocou o Cuiabá na Sul-Americana. Que aí entra talvez uma dificuldade do Cruzeiro buscar. Porque vai Talvez. disputar a mesma coisa que o Cruzeiro. Exatamente. Exatamente. A questão do Mastriani, eu acho que entre ele e o Davidson, eu apostaria mais no Mastriani. Pela temporada que ele fez, porque assim, a gente viu que ele sabe muito fazer gol. E eu acho que no Cruzeiro, ele, o Matheus Pereira servindo, o Lucas Silva voltando a seu auge ali, jogando mais à frente, que a gente sempre fala, né, eu acho que poderia dar mais certo. Mas assim, o Davidson, o único problema que eu veria dele no Cruzeiro seria se fosse dependendo do estilo do técnico. Porque se for Verdade. um treinador que nem eles querem seguir aquela vertente de ser um treinador estrangeiro, com outro estilo de jogo e tal. Mas querem trazer um treinador que tem esse estilo pesolano. É, Estilo pesolano, você precisa de centroavante. Porque olha, o Edu, ele virou o rei da Série B, ué, com o pesolano. pior que é mesmo. No Curitiba, Porque Muito não teve mal. chance também. E como também eu acho que, né, no time do jeito. Curitiba ali. Aí o Curitiba trouxe o Slimani. Aí não tinha como colocar. Como é que vai O competir Argelino também, ali né? é nível bem mais alto do que o dele. Mas ele foi lá e guardou o dele contra o Botafogo, que rebentou o Botafogo. Edu foi lá e arrebentou o Botafogo, que era a vitória, que se o Botafogo tivesse ganhado, o Atlético poderia ter perigado mais ainda de não ficar entre os 4. Sim. Naquele jogo contra o Curitiba. Graças ao Edu não foi, e que foi muito bem. Ajudou muito. Fez muito. Então, a grande lição do Cruzeiro esse ano, Paulo, é que não dá pra ficar apostando, né? O Exatamente. Cruzeiro tem que levar pro próximo ano. O Cruzeiro é grande demais para apostas. O Cruzeiro precisa trazer jogadores consolidados, jogadores decisivos, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande cerne da questão. Não ficar trazendo jogador de Série B da Espanha, do Série C da Holanda, sabe? É trazer cara que vai resolver. Agora, do Cruzeiro, por ter beliscado a Sul-Americana, a porta abriu um pouquinho mais. Precisa de alguém a mais, né? Não é nem só isso, é porque se ele para no Brasileiro, o que ele ia ter ano que vem? Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil. Certo? Com a possibilidade de disputar uma competição que leva para a Libertadores, vai ter treinador que vai olhar e falar: opa, a porta aqui abriu, né? Quem sabe? Então, do Cruzeiro, a gente vai ficar sabendo aí de tudo que tá rolando lá no hojeemdia.com.br. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Cruzeiro tá em dúvida de técnico, no Atlético, o Felipão ficou. Vai ficar primeiro, antes do Bahia. O que você me fala do jogo? Foi O São contra Paulo o São Paulo. foi mais difícil do que todo mundo imaginava, Que né? é isso que eu ia falar. Aqui, quando a gente fechou o programa da semana passada, o Atlético vai deitar. A gente tava, o Galo vai deitar em cima do São Paulo. São Paulo não quer nada. E só não saiu derrotado graças ao Luciano e ao Everson. Claro. E é o típico jogo, Paulo, que quando alguém falar da torcida do Atlético, falar do poder que a torcida do Atlético tem, pode lembrar desse Atlético de São Paulo, porque eu estava trabalhando esse jogo e a torcida ganhou aquele jogo. Eu acredito voltou Exato. pesado, né? Ganhou aquele jogo porque o São Paulo foi muito melhor do que o Atlético. O Atlético estava nervoso.
a bola queimava no pé Nervoso dos e caras. cansado. Cansado também, porque fez 2 jogos em alto nível, né, contra Grêmio e Flamengo. Né? Então, assim, foi a torcida, mais ali a raça, a entrega dos jogadores que deixaram o Atlético com a vitória. Aí depois você sai de um jogo daquele e vai para um jogo com o Bahia, parece outro time, né? Verdade. É, Você uma- pega... a gente fazendo esse jogo, que a gente acompanhou toda a rodada. A gente trabalhou, depois acessa lá Hoje em Dia, se você não acessou, acessa hojeemdia.com.br, dá uma moralzinha pra gente lá no esporte, vê lá, a gente deitou de matéria, falando do Santos, falando do Palmeiras, falando do Atlético, Cruzeiro, tal. Vai lá que a gente definiu essa rodada. Quando a gente estava acompanhando o jogo do Atlético e Bahia, quando começou o jogo, já tinha algo estranho. Com 1 minuto o Bahia já tava chegando. Tinha algo estranho. A gente batendo um papo com o Luca, aqui antes da gravação, a gente ainda falou. A diferença para mim do Atlético para o Bahia neste jogo me lembrou muito Cruzeiro e Atlético na Arena do Jacaré do 6-1. Porque o Atlético, para mim, entrou da seguinte forma. Lá no 6-1, se livrou do rebaixamento com uma rodada, respirou e falou, agora estamos tranquilos. Só que esqueceu que a torcida queria rebaixar o Cruzeiro. Então tinha que ter ligado a sezão sem Danone e churrasco demais. O Danone e churrasco demais pesou o corpo, o Cruzeiro precisando loucamente da vitória, partiu igual um doido, vamos ganhar, e foi empilhando o gol. O mesmo para mim foi o Rogério Ceni do Bahia. O Atlético chegou, opinião minha, tá? Minha. Para mim, o Atlético, como chegou ali no segundo lugar, a diferença pro Palmeiras já era grande no saldo de gols, ficou naquela assim, o vice já tá garantido, porque nós vamos pegar um Bahia que tomou taca pro América no Independência. Só que chegou lá, hein, gigante? Viu o quê? Viu um Cauli deitar, um Tassiano e a lei do ex com o Ademir, que perdeu 300 milhões de gol contra o América. Então, se contra o América a pontaria tava ruim, Que foi muito bem, graças ao bom Deus. quarta-feira a pontaria tava em dia, né? Que o Bahia amassou o Atlético, na verdade é essa, o Atlético tava... Não sei se foi tanto esse salto alto, talvez tenha sido, talvez também... O jogador já tava cansado, já tinha desistido do título de uma vez, já tava desanimado, não sei, porque essa questão de já tá garantido o vice, porque não tava, né? Não tava, mas é aquela história. Mas não tem como isso na cabeça, porque todo mundo tava com a mesma pontuação. Aqui, você dá uma relaxada, filho. Na hora que a gente acaba de escrever 157 milhões de matéria ali, o que a gente faz? Respira e fala, ó, deu bom. Só que no outro dia a gente tem que vir fazer a mesma coisa. Tira o pé do freio ali, né? Só que se você tá pregadão, filho, você chega e fala, não, eu vou dar aquele miguezinho ali e tal, cubando a hora, pá. Eu acho que os caras, né, o Filipão, o diretor, o Rodrigo Caetano foram pra coletiva e falaram, ó, recorta, tira essa apresentação desse jogo e vamos lembrar do atleta da temporada, que é o que tem que ser feito. Porque colocar isso junto no pacote, nem com o cu desola. Tem que ter um certo cuidado, né, ao fazer esse tipo de análise. Eu acho que esse relaxamento do Atlético também passou muito pelo analisar a tabela dos times concorrentes. Você tem um Flamengo contra São Paulo no Morumbi, Botafogo e Inter no Beira-Rio, Grêmio e Fluminense no Maracanã, e Bragantino e Vasco em São Januário. Mas o Bragantino nem chegava, né? O Bragantino não Não pegava, chegava. era só até o Botafogo. Isso. Então você pensa assim, poxa, tá tranquilo. Todo né? mundo pegou pedreiro e eu tô aqui. Eu vou pegar o rebaixado. Exatamente. A minha função aqui é meter 1-0 ali, acabou. Tchau, Bahia, vai pra segundona e eu tô aqui, ó, tomando suco, aqui comendo aquele negócio lá, acarajé. Acarajé. Hã? Bem lembrado. Então, assim, o único lance mais lúcido do Atlético no jogo, ele fez o gol. Foi jogada trabalhada com o Igor Gomes e Paulinho, e depois disso não aconteceu mais nada. Só deu Bahia e, por pouco, né? O Atlético não escapa aí de tomar uma goleada histórica pro Bahia. E foi a primeira derrota de depois de não sei quanto tempo do Atlético. Depois de 9 jogos. Lá, Não, eu digo lá na Bahia. Lá na Bahia. Lá na Bahia. Eu não lembro se é a primeira derrota
ou se é uma derrota de X período, que a cabeça agora, depois de 1 milhão de coisas, eu já perdi. O Atlético perdeu lá 2 na a 1. Copa do Brasil. 2-1. O Vargas fez um gol lá e salvou. 2-1. 2-1, isso mesmo. 2-1. O jogo foi em Feira de Santana. Exato. Foi, isso. Então, e isso aí tem, que, 3? 2 anos. 2 anos. 2 anos, né? 21. Então é isso aí, ó. Aí o Atlético não vinha de derrota. Aí, e fora que era um time que, bicho, o Atlético tinha nada mais, nada menos que o Paulinho, líder da artilharia do Brasileirão com 19 gols, e contando para fazer pelo menos uns 3. Ele termina com 20, assumiu o 3º posto de maior artilheiro do Atlético na história do Brasileirão, fica atrás do Reinaldo e do Tardelli. Guilherme. Do Guilherme. O 99. Guilherme dupla Guilherme Marques. Ambos fizeram 28 gols. Só que o nosso querido Reinaldo, o Rei, precisou de 18, enquanto o Guilherme foi 28, né? 28, Acho que 38, 28. Ambos. E agora ele assume o 3º posto de maior artilheiro. Todo mundo esperava o Hulk fazendo aquilo que ele fez contra o São Paulo. Ah, não jogou tão bem contra o São Paulo. Não, mas quando precisou, guardou. Ele que abriu a porta para o Atlético conseguir a vitória em cima do São Paulo. Mas o Paulão, eu acho que essa derrota do Atlético pro Bahia é mais uma página do enredo do Atlético no Brasileirão, né? Que é perder pontos para times na parte de baixo da tabela. Verdade. Então, assim, foi assim contra o Vasco, que o Atlético perdeu as 2 partidas. Contra o América, que o Atlético empatou as 2. Contra o próprio Cruzeiro, que estava brigando lá embaixo, perdeu na Arena MRV. Né? Contra o Curitiba, perdeu também na Arena MRV. Então, assim, Goiás perdeu 2-1. Goiás perdeu lá. Perdeu lá. 1-0, foi o jogo, o cara não foi expulso. Não, acho que empatou. Empatou. Goiás empate. foi 0-0, um jogo. Ah, não, foi... O Arana foi expulso, eu não me lembro Foi agora. o jogo que o Arana foi expulso. Foi. Ficou empatado. Ficou empatado. Um jogo Ficou empatado. Mas de qualquer maneira, assim... Jogo horroroso, uma segunda-feira. Isso. Nossa. Verdade. O Goiás já tava preparando, porque jogou na segunda. Ah! Se você compara o desempenho do Palmeiras, né, que foi campeão, contra esses times da parte de baixo, e compara com o do Atlético, você vê a diferença e por que o Palmeiras levou o caneco. Agora uma coisa eu vou falar aqui, Paulo. O pessoal que está organizando aí as seleções, né, do ano, vamos fazer um 4-3-3 aí, né, galera? Para encaixar o Paulinho, o Hulk, o Soares, ou Paulinho, o Endrick e Soares, né? Ter que colocar Rascaeta na seleção do campeonato aí já é demais. Né? Fazer Será? um 4-4-2 Eu aí. acho que também não vai. Será? Não, gente. Vamos pensar aqui. Você tirar na bola de pato, eles tiraram o Endrick e o Paulinho. Não, aí eu concordo. E eu discordo do Hulk na seleção. Eu também No acho que bola tinha que de ser prata da Endrick, ESPN. Paulinho e Soares. Quem? Endrick, Paulinho e Soares. Também acho. Isso. Com um cara correndo por fora ali que vale menção, que é o Cano. Mas no Exato. brasileiro? Que é o Cano. Sim, no brasileiro. No brasileiro. Quando precisou dele, porque a história é o seguinte: o Paulinho, se a gente pegar a história do brasileiro, o Paulinho começou a entrar para ela nesse segundo turno, vamos chamar assim. Isso. Concorda que Sim. no primeiro turno não dava e estava meio travado? O Cano, quando o Fluminense precisou dele no brasileiro, ele foi. Sim. O Endrick é menino revelação e entrou e deixou o nome dele. O Soares tem que estar de qualquer jeito. O Soares pra mim é o craque do campeonato. Né? Soares, pra mim, é Não o tem- nome. Carregou o Grêmio nas costas. E Fez eu acho que dois por ontem, mais que o quase Paulinho e o Endrick saíram bem no segundo turno, eles fizeram um segundo turno muito acima da média. Sim. Né? Então, assim, não podem ficar de fora. E outra coisa, gente. O Everton, melhor goleiro do campeonato. Eu também não concordei. O Não. Everton do Palmeiras? O Everson pegou demais. Foi o goleiro mais decisivo. Né? É. Eu acho que aí pesou mesmo. Também, É, também o acho que Everson pesou o salvou título. o Atlético. Mas aí pesou o título, É o né? título É, pesa. O título pesa. É Exatamente. igual quando você vai escolher o melhor jogador do mundo. Teve época aí que Messi e Cristiano Ronaldo não tinha jogado mais, por exemplo, do que um Lewandowski, vamos supor, exemplo. Mas ganharam porque ganhou o título da Champions, porque fez isso aqui. Igual o Modric, Modric, no D10. Exatamente. Chegou até a final da Copa do Mundo e levou o prêmio. É isso aí. Então pesa muito o título ali. Você
às vezes, balancear isso. Pois é, então no Atlético a gente tem isso, teve a coletiva do Hulk daquela de está nas mãos de Deus o meu futuro. Tem contrato até o fim até 2024 com possibilidade de 2025. Concordo que se ele tiver cansado do Brasil, igual ele já chegou a dizer, né, pós-jogo, porque a arbitragem e tudo mais, tem que sair fora. Tem que sair fora, não tá precisando tanto mais, né? Vai, sai fora, ganha dinheiro lá em outro tempo lugar. que não precisa mais, né? Tem muito tempo. Que Tem pão lá na China, tá na sombra Rússia. já garantida. E tem aquela história. Para ano que vem, a torcida do Atlético, na minha opinião, tem que entender o seguinte. O Hulk do ano que vem não é o Hulk do 21, não. O do 22 já... O do de 23 já caiu. A gente viu que o rendimento do Hulk já não é o mesmo. Vai ter que ficar um pouco mais perto do gol ou coisa assim. Já caiu. E para ano que vem, papai. O tempo passa, né, pra tudo. O tempo pega pra todo mundo. Mas pra você ver mas como é só que aí o torcedor, ele não enxerga que o Hulk pode começar a ter queda de rendimento e quer... Não, eu quero o Hulk que chegou em 21, que me deu título. Eu quero o Hulk que ainda em 22 fez uma temporada já ainda bem. Só que 23 já começou... Tá aí, vocês viram então como foi a última rodada, o que a gente falou aí, o tanto de abobrinha que a gente largou aí nesse programa, tá certo? Vocês viram aí, que você quer falar um negocinho aí, Só fazer uma correção, Paulo, a gente tá sendo pego pelo cansaço, né, de final de ano, mas hoje, dia 29, que completa um ano da morte do Rei Pelé, né? Verdade. Eu disse que seria amanhã, não, mas é hoje, dia 29. E a gente ainda teve o ano que também, dia 22, se não me falha a memória, teve a morte, a gente completou um ano da perda também da morte de Jair Bala, ídolo eterno do Coelhão, monstro. Tive o prazer de conhecer o Jair, conversar com ele várias vezes, trabalhei com o Jairzinho, filho dele, num período que eu trabalhei lá na assessoria de imprensa do América, gente finíssima, da melhor qualidade, e aí que completou também um ano dessa passagem do Jair Bala, o mestre Jair, como era chamado, né? Exatamente. Um abraço, né, para as duas famílias aí que certamente vão lembrar desse momento com muita tristeza e dor, né? Pois é. Só que antes da gente fechar, eu tô lembrando aqui, ó, tá vendo? O Mike falou do nosso cansaço, né? No último programa, sabe o que a gente esqueceu de comentar? Que a gente vai passar rapidinho aqui? O Mundial de Clubes. Sim. O Fluminense naquela final que Marcelo, hein? Entregou o coco logo de cara. 44 segundos precisou para acabar o jogo. Exatamente. O Manchester City contou com esse presentaço, né, que condicionou muito o andamento da partida, mas eu acho que o Fluminense chegou no máximo, Sim. no ápice. Dificilmente vai ter uma equipe no mundo que vai bater de frente ali com o Manchester City. Parecia ritmo de treino para o City, né? Se apertasse um pouquinho mais ali, o Fábio também fez grandes defesas no jogo. Mas eu acho que o Fluminense termina com esse vice-campeonato aí de cabeça erguida. Não, tem que ficar de cabeça erguida. E eu acho que para outro brasileiro chegar a um vice-campeonato com o formato que está chegando aí, vai ter que batalhar demais, viu? Vai ter que batalhar muito. Nós estamos refém, nós estamos lá atrás. Né? Porque as melhores opções brasileiras estão indo para fora desde moleque. É o Vitor Roque, é o Hendrick. Então os times brasileiros vão meio que dançar na bagaceira aí. Ai, papai. Vambora então, mãe? Vamos lá. A gente para o nosso Hoje Esporte Clube nesse final de ano, desejando para vocês uma virada espetacular, o início de 2024, como eu falei lá no início, repleto de saúde, realizações, conquistas, crescimentos pessoais e profissionais, e que possa ser um melhor ano para todas as torcidas do futebol mineiro, né? Com certeza. Agradecer a audiência, né, Paulo? Galera que esteve com a gente aí, aturando essa turma aqui, ó. Foi um projeto que nasceu ali no início de abril, né? E graças a Deus, com a dedicação de toda a equipe, do Jornal Hoje em Dia, da TV Promove, a gente consegue manter o programa de forma regular, né, semanalmente aqui. Então, assim, agradecer principalmente a você, a toda a equipe, e desejar um 2024 de muita paz e saúde para todo mundo,
porque como diz aquela música, né? Saúde e paz e o resto a gente corre atrás, né? A gente não precisa mais do que isso. Mais do que isso. O resto é lucro. É saúde, porque quem tem saúde consegue fazer a sua vida aí virar melhor de todos os tempos aí, de tudo. Tá certo? E lembrando, galera, a gente faz uma pausa no programa agora e a gente vai retornar em fevereiro. Período de pausa aqui para a TV Promove. E aí vocês vão acompanhar todas as notícias lá no hojeemdia.com.br. O programa ele para, mas as informações não. Informações vão continuar quentinhas lá no hojeemdia.com.br, abinha de esportes. Tá certo? Então a gente se vê em fevereiro, no início do Campeonato Mineiro. E quem sentir falta, saudades do Paulo, é só ir lá nas redes sociais dele, que vai o acompanhar nas Ilhas Maldívias. Ah, vou. É porque eu vou ganhar na Mega da Virada. Estarei curtindo o meu dinheirinho da Mega da Virada, papai. Descansar com a família, né, Você Paulo? tá doido. Ai, papai, vamos fazer isso. Tá certo? Então, gente, um abraço. Não vou falar da novela hoje, não. Você sabe por quê? Porque virou uma bagunça aquilo ali. O roteiro agora mudou, aí traz um dali, traz outro de cá. Nossa, só tá faltando a Agatha e o Daniel voltar à vida pra ir pro fim da novela. Como a gente vai voltar e a novela já vai ter acabado, que a previsão é para terminar em janeiro, qual que é a sua aposta aí para Antônio La Selva e para Aline Machado? Antônio La Selva vai terminar preso, porque é o que ele merece. Vai pra cadeia. Eu fiquei com dó um período aí, mas não, vai pra cadeia. A Aline vai dominar todas as terras e os herdeiros dela com Caio serão os donos daquilo tudo ali, ó. Vai ter a vida, vai ficar na paz. Sabe por quê? Porque vai renascer a esperança. E renascer o que te lembra? A próxima novela, né? Tá vendo? Tá vendo? É isso que vai acontecer. Nós vamos trazer o renascimento, porque 2024 significa o quê? Significa o quê? Um renascimento, algo novo vai acontecer. É isso que nós vamos trazer. Remake de uma novela que, ó, espetacular, hein? Vocês vão ver aí, vocês vão acompanhar. Tá certo, gente? Ô, Maicão, aquele abraço. Feliz ano novo pra você e pros seus. E que ano que vem a gente possa estar junto nessa empreitada de novo, tá certo? Tá certo. Para nós, Paulo, um grande abraço e obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui na bancada. Tamo junto sempre, gente. Fica com Deus, um abraço e até o ano que vem, até fevereiro aqui, hein? Janeiro todinho, lá na TV, lá na TV, lá no hojeemdia.com.br e também nas redes sociais. Siga lá o Instagram do Hoje em Dia, tem também o Twitter do Hoje em Dia, que não é mais Twitter, é X, né? É X, não é de Xuxa, não, é X. Siga lá que vocês vão ficar também informados. Beleza? Um abraço, tchau, tchau e até ano que vem.